Mentiram para você sobre o aplicativo Temu e neste vídeo vou revelar toda a verdade pela simples razão de que eu mesmo e meu círculo pedimos mais de uma dezena de artigos no Temu e vou revelar a verdade sobre este aplicativo. E eu garanto que você vai descobrir coisas que não esperava. Neste vídeo vou contar os pontos positivos que notei sobre o Temu, sobre a minha experiência com o Temu, mas também vou dizer os pontos sobre os quais mentiram para você. E acredite, você não espera ouvir esse tipo de coisa. Então, fiquem até o final deste vídeo, pois vou revelar tudo e dar minha opinião completa sobre o Temu, baseada em uma experiência real minha e de várias pessoas do meu círculo. Então, começamos pelos pontos positivos que vou mencionar, e mesmo nos pontos positivos, acreditem, vocês vão se surpreender. O primeiro ponto positivo é que, e isso não vai surpreender ninguém, é que você tem uma enorme variedade de escolhas. Você tem uma escolha que é completamente fora do comum. Na verdade, quase tanto quanto na Amazon, eu diria. Simplesmente porque você tem de tudo e de nada, um pouco como na Amazon. E então você vai se dizer, ok, eu tenho uma grande variedade de opções e os produtos parecem baratos. E isso, de fato, é também um ponto positivo. Você tem muitas opções, aparentemente com preços muito bons. Mas aí a primeira pergunta e a primeira dúvida que vem à sua mente é: será que é realmente de boa qualidade? Já que tenho muitos artigos que parecem realmente muito baratos, mas será que é realmente de boa qualidade? Bem, vou lhe dizer isso em um instante. Mas antes disso, precisamos falar sobre algo que a Temu implementou, que é realmente muito interessante, que é a política de devolução e proteção dos compradores e de segurança e isso há poucas pessoas que sabem. Então é simplesmente que eles têm, obviamente, muita segurança ao nível dos processadores de pagamento. Isso é uma coisa. Eles mantêm efetivamente seus dados privados, etc. Isso é uma coisa. Mas o mais importante é que, se você não estiver satisfeito com o seu artigo, ou se o seu artigo estiver atrasado ou danificado, bem, você pode devolvê-lo, ser reembolsado diretamente ou até receber crédito gratuito na plataforma. E aí, nesse caso, falo com conhecimento de causa, pois tenho amigos que se viram várias vezes reembolsados ou obter crédito gratuito se o artigo deles estivesse apenas alguns dias atrasado em relação ao que a Temu havia anunciado. Então, nesse caso, você tem garantias. Se o seu artigo chegar danificado, você pode ser reembolsado. Se o seu artigo chegar um pouquinho atrasado, você pode ser reembolsado. Se você não tiver notícias do seu artigo, você pode ser reembolsado. Em bref, Temu a vraiment augmenté, entre aspas, a segurança em relação aos usuários sobre o fato de que, ok, se o seu artigo não está como você deseja, não está conforme, não chegou em bom estado, não chegou a tempo, ok, sem problema, Temu cuida disso para você. E isso, por acaso, há poucas pessoas que vão lhe dizer, já que, bem, isso é baseado em uma experiência real e sobretudo, há poucas pessoas que vão ler as letras miúdas que estão escritas bem aqui. Então, isso é um ponto positivo em relação ao Temu e há poucas pessoas que o dizem. Então, agora precisamos passar para o ponto negativo. Mas antes de falar sobre os pontos negativos, bem, quero falar de algo que é enorme. São os códigos promocionais Temu. Então, você tem códigos promocionais Temu que, por exemplo, aqui vou colocar um para você que permite obter um cupom de 100 euros oferecido no aplicativo Temu e você pode usá-lo para fazer compras. Então, há enormemente de falsificações e muita incompreensão em relação aos códigos promocionais Temu. Então, vou explicar tudo rapidamente. Seja o cupom de 100 euros ou, por exemplo, o código promocional que lhe permite obter um presente gratuito aleatório que estou testando bem aqui. Como funciona? É muito simples. Então, você tem códigos promocionais
Aliás, se isso te interessa, eu te digo, é completamente legítimo, funciona de verdade, pois eu mesmo testei, pessoas ao meu redor testaram e é real. Então, esses códigos promocionais eu os colocarei na descrição deste vídeo se você quiser testar. Esses códigos promocionais, basta estar no navegador da internet ou no seu telefone móvel, mas o melhor é estar diretamente no telefone móvel. Se você estiver no computador, basta ir na barra de pesquisa, digitar o código promocional em questão e, em seguida, escanear o código QR para baixar o aplicativo. E uma vez que você estiver no aplicativo, você se conecta à sua conta e uma vez conectado, você insere o código promocional na barra de pesquisa e clica em pesquisar. E aí é aí que fica interessante, pois há muitas pessoas que dizem: mas na verdade o artigo eles fazem parecer que é gratuito, mas na verdade não é gratuito. Então vou esclarecer a maior verdade, que é extremamente simples de entender. Sim, o artigo é gratuito se você fizer um pedido. É muito simples, está escrito bem aqui. Há um mínimo que é exigido. E se não me engano, o mínimo de compra é 20 euros. Então, você vai realmente receber o artigo aleatório gratuito para cada pessoa. Isso vai ser um artigo diferente. Para mim, neste caso, ele me dá um projetor, então é legal, sinceramente. Mas para tê-lo gratuitamente, eu devo fazer um pedido, ou seja, devo comprar outros artigos. E como bônus, esse artigo será gratuito no meu carrinho com o meu pedido. Pronto, é tão simples quanto isso. Não há necessidade de se preocupar. Não há necessidade de reclamar para todo mundo, porque vi muitas pessoas reclamando disso. E é muito simples. Você faz um pedido de no mínimo 20 euros, então você compra alguns artigos para testar e, como bônus, você vai ter seu artigo gratuito. E agora, precisamos falar de algo importante, e é aqui que vamos entrar nos pontos negativos da minha opinião sobre Temu. Então, agora vamos falar da qualidade dos artigos. Então, muitas pessoas mentiram sobre a Temu e muitas pessoas pensam que a Temu é apenas de má qualidade, de baixa qualidade, é qualidade chinesa e tal. Então, vou lhes dizer uma coisa. Sim, é de qualidade chinesa. Nesse ponto, vocês têm razão. Outro ponto muito importante a saber é que não é porque é de qualidade chinesa que muitos produtos que você tem em grandes superfícies, em sua casa, em lojas ou outros, não são também produtos chineses. Portanto, produtos chineses, produtos que são produzidos de forma barata, você já os tem ao seu redor nas lojas e até mesmo na sua casa, é quase obrigatório. Produtos feitos na China vemos em todo lugar, seja nas suas roupas, seja em muitos objetos ou gadgets e outros. Então, não é necessariamente porque é feito na China que é de má qualidade. Agora, é preciso saber algo sobre os artigos Temu. Sim, é chinês, isso nós entendemos, mas não é necessariamente porque é chinês que é de má qualidade? Ok. Agora, é preciso entender algo que é necessário ler as descrições dos produtos. Se, por exemplo, eu clicar neste produto completamente ao acaso, vou clicar nele. Então, ok, isso não funciona, vou selecionar outro. Então, por que isso não funciona? Eu não sei. Já acho que é porque eu tenho um bloqueador de publicidade. Talvez seja por isso. Vou desativá-lo e aí normalmente isso deveria funcionar. Ok. Então eu selecionei este microfone, este pequeno microfone. Ok. O que me dizem? Dizem-me que é um microfone que foi vendido mais de 56 mil vezes, que teve a nota de 4,6 em 10 e que custa 5,13 euros. Posso ver as avaliações das pessoas que o encomendaram antes de mim. E aí posso ver que tenho 2.750 pessoas que deram uma opinião sobre este produto Temo. Posso também ver todas as reviews, ou seja, todas as opiniões. E aí posso ver todas as pessoas com os vídeos, as fotos que tiraram, etc, etc. Posso ver que, sei que na grande maioria, as pessoas estão satisfeitas. Então, já todas as pessoas que dizem que não funciona ou que são produtos ruins, isso é falso.
Pois aqui temos a prova de clientes de que os produtos foram bem recebidos, estavam de acordo com a descrição e as pessoas estão satisfeitas. Por outro lado, sim, sempre haverá pessoas que vão dar notas mais baixas. Porquê? Porque há pessoas que não leem suficientemente a descrição e acabam ficando decepcionadas. E eu lhes digo, e aí vocês vão ficar surpresos, pois até agora eu fui bastante positivo sobre Temu, mas se eu devo dar um ponto negativo, é esse. E bem, eu também fui levado a não ler suficientemente a descrição do objeto que encomendei, e por isso fiquei, entre aspas, decepcionado. Tive uma má surpresa, pois eu esperava algo. E de fato, como eu não tinha lido suficientemente a ficha do produto, bem, fiquei, entre aspas, decepcionado. Por quê? Porque Temu, e isso é preciso admitir, isso é algo que eu admito, é um ponto negativo. Eles vão frequentemente jogar com o fato de que as pessoas vão comprar um pouco apressadamente, sem ler, sem prestar atenção, e isso é um ponto negativo, pois assim, há muitas pessoas que caem na armadilha de pensar que é um artigo X ou Y que, por exemplo, é um artigo que tem X tamanhos, mas na realidade quando chega é muito menor. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu lhes digo, foi exatamente o que me aconteceu com um rolo de massagem. Eu pensava que ele seria muito maior e, na verdade, era bem pequeno. E por quê? Porque eu não tinha lido suficientemente a descrição do produto. E então, isso é algo ao qual você deve prestar atenção. Leia a ficha do produto antes de adicionar ao carrinho qualquer artigo que você vai encomendar. Mas não é só isso, não é só isso. Falamos de alguns pontos positivos, de alguns pontos negativos, na minha opinião sobre Temu, mas não é só isso. Agora, precisamos falar de outro problema, e isso é verdade mais uma vez que é um problema, é um ponto negativo, é a entrega Temu. Então, a entrega Temu é efetivamente lenta. De fato, não é como na Amazon, onde leva 1 dia, 2 dias ou 3 dias para chegar até você. Pela simples e boa razão de que os produtos vêm da China ou, entre aspas, vêm de muito longe e usam métodos de transporte que são lentos, pois isso lhes custa menos. E por isso, o fato de vir da China e o fato de não haver intermediários e o fato de vir por métodos de entrega que são lentos, isso lhes permite ter custos mais baixos e assim permite a você ter artigos que são mais baratos. Então, sim, na Temu você vai ter artigos que não são caros. Por outro lado, de fato, vai demorar muito para chegar. E quando eu digo muito tempo, bem, vamos fazer uma simulação. Se, por exemplo, eu olho para este artigo, que é uma espécie de gadget multifuncional para limpar um pouco seus aparelhos eletrônicos, bem, eu posso ter uma simulação de entrega de quanto tempo isso vai levar. E aí eu posso ver que, bem, a entrega mais rápida será em 5 dias úteis e posso ver os outros modos de entrega. Eu também tenho 5 dias úteis. Por quê? Porque a Temu melhorou enormemente. É preciso saber que no início demorava extremamente. E aí eles se melhoraram enormemente, pois na verdade trabalham cada vez mais com serviços de entrega que são mais rápidos e têm estoque mais próximo de você, o que lhes permite simplesmente ter entregas mais rápidas. Mas antes, quando eu fiz um pedido, não era o caso. E, por exemplo, se eu pegar outro artigo, você terá a entrega mais rápida em 2 dias úteis. Portanto, eles melhoraram enormemente. Agora, vejo que a entrega mais rápida será em 5 dias úteis, simplesmente porque eles colaboram com parceiros de entrega que têm armazéns, que já têm os artigos, e assim isso permite entregar muito mais rapidamente. Então, vou tentar pegar diferentes objetos para ver um pouco se as entregas são mais lentas. Então, aqui posso ver em 5 dias úteis, aqui posso ver em 5 dias úteis, e aqui posso ver 2 dias úteis, e aqui posso ver 5 dias úteis. Então, na maioria dos casos, por enquanto, o mais longo que consegui encontrar é 5 dias úteis. E posso lhe dizer uma coisa, é que antes não era o caso. Antes, falávamos de uma entrega entre 9 dias a 2 semanas. Então, era super demorado e agora eles conseguiram corrigir esse problema.
e ter técnicas que lhes permitem ter entregas mais rápidas. Então, as técnicas são o que eu disse a vocês antes. Eles têm armazéns de armazenamento que estão muito mais próximos de você e por isso que colaboram com esses armazéns e serviços de entrega para entregar muito mais rapidamente, para ter mais satisfação do cliente e assim mais pessoas satisfeitas com a plataforma e mais pessoas que recomendam eles. Então, nesse caso, é um ponto bastante positivo da empresa Temu. E isso, bem, há muito poucas pessoas que lhe dirão. Eu disse isso neste vídeo, eu realmente analisei e testei eu mesmo em profundidade. Encomendei várias dezenas de artigos para lhe dar esta opinião completa sobre a Temu. Então agora eu digo novamente mais os códigos promocionais. Saibam que se vocês estão interessados em testar o aplicativo, em testar um pouco, ver como é e também aproveitar bons preços como eu fiz e como muitas pessoas, milhões de pessoas fazem, bem, eu coloquei à disposição de vocês os códigos promocionais na descrição deste vídeo. Então, pronto, isso funciona principalmente se você estiver no aplicativo Temu Mobile, você insere os códigos promocionais na barra de pesquisa do seu aplicativo Temu e depois clica na pesquisa e dessa maneira você poderá, por exemplo, se beneficiar de um cupom de 100 euros oferecido. Você vai receber um artigo gratuito, aleatório. Então, se você estiver interessado em testar por si mesmo e ver qual é o artigo aleatório que você vai receber, bem, isso vai permitir que você teste isso. Mais uma vez, eu coloco isso à sua disposição. Assim você testa e forma a sua própria opinião sobre Temu e verá que no final, bem, pessoalmente, se eu tiver que dar um veredicto a este vídeo, bem, fiquei agradavelmente surpreendido, pois há muitas pessoas que criticam Temu e é verdade que no início eles eram muito criticáveis. Mas eu devo lhes dizer uma coisa, eles melhoraram enormemente. E a empresa, a aplicação de maneira global é bem melhor do que no início. A entrega é mais rápida, a qualidade dos produtos é mais correta e se houver qualquer problema, eles reembolsam, eles dão dinheiro, enfim, é realmente uma experiência de cliente muito melhor do que no começo. Portanto, meu veredicto final sobre Temu é que Temu é uma plataforma que realmente permite ter muitos produtos a preços muito bons, muito baratos. A única coisa a considerar é que você não terá necessariamente a entrega mais rápida, pelo menos em alguns objetos. E é preciso ler bem a descrição dos produtos antes de comprá-los para não se decepcionar. Esse é o meu veredicto final sobre Temu. Digam-me o que vocês acham na descrição deste vídeo. Foi o Jeremy e eu digo até a próxima.